usa esse homem, Deus, com graça e sabedoria nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Paz, meus amados, amém? Glória a Deus. Bom demais podermos estar aqui mais um domingo para sermos ministrados pela palavra. Já fomos, aqui no início, já tivemos aqui uma palavra poderosa e eu creio que vai ser continuidade da escola bíblica, tema que eu escolhi para essa noite. Com certeza eu creio que o Espírito Santo está querendo tratar sobre fé, Como que a gente precisa ter fé nesses últimos tempos, nesses últimos dias? A fé tem sido algo que tem sido muito bombardeada. A gente tem sido muito bombardeado para não acreditar naquilo que Deus tem para cada um de nós, nas coisas nas quais Deus já de antemão tem preparado. Então, nessa noite, eu quero que você, meu amado, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículos de número 1 e seguintes. A minha versão que eu vou ler hoje vai ser a Almeida, revista e atualizada. Talvez vai ficar um pouquinho diferente aí dos meninos, mas eu quero que você me acompanhe nessa noite na leitura bíblica, que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, o mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que o se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos por esta noite, por essa palavra tão rica, tão maravilhosa. Te louvamos pela vida desta igreja que tem, Deus, ouvido, compreendido e praticado esta palavra. Que nessa noite, Senhor, nós possamos estar aqui com o nosso coração sensível, a nossa mente atenta para poder receber esta palavra, para guardar essa palavra, para que essa palavra se torne luz para o nosso caminho, para que venhamos trilhar na tua presença, vivendo na luz que o Senhor tem dado a cada um de nós. É o que queremos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que me chama muita atenção, porque ele vai falar dos heróis da fé. Mas o começo do texto, ele começa a dizendo sobre algo que norteou a vida de todos esses homens, a fé. E quando nós olhamos para
Hebreus, nós vemos aqui uma fé para tempos de pressão. Aquela igreja do Novo Testamento, pela qual ali havia sido escrita essa carta, aquele povo estava vivendo um momento muito tenso da vida deles. Um momento muito difícil, porque há perseguição, porque havia muitas tribulações, porque havia muita luta, porque havia muita pressão interna e externa para que a fé deles fossem abaladas. E se você olhar de uma forma mais precisa no texto, você vai entender que no capítulo de número 10, ele termina o capítulo de número 10 dizendo o seguinte, capítulo 10, a partir do versículo de número 37, vai dizer o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Porém, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ou seja, aquele povo estava vivendo um momento tão difícil na vida deles que alguns deles estavam tendendo a retroceder, a voltar atrás, a desistir da caminhada cristã, porque a pressão era muito grande. O escritor, então, conhecendo a realidade daquele povo, ele escreve e diz para ele: olha, não se preocupe, porque dentro de pouco tempo, aquele que prometeu vir, ele vai vir e ele não vai tardar. Ele ainda diz: olha bem, o justo, ou seja, aquele que vive sinceramente, piamente, a palavra pela qual foi instruída, esse vai viver da fé. Então a gente precisa aqui criar então um link e entender que a fé, ela não é emoções. A fé não é algo que eu sinto simplesmente, mas a fé, ela precisa ser algo palpável, visível. A fé precisa ser algo experimentado. E quando nós olhamos para ele, ele vai dizer: olha, vocês que estão pensando em retroceder, eu quero dizer para vocês que o que chamou vocês, o Senhor que chamou vocês para essa caminhada, ele não terá prazer naquele que retrocede. Ou seja, vocês não podem voltar atrás agora que já andaram uma milha, então precisam andar mais uma milha. E ele vai dizer que nós, porém, não somos aqueles que retrocedem pela perdição, ou seja, toda vez que eu estou no caminho, que eu estou na presença de Deus, que há uma dificuldade que eu retrocedo, eu estou retrocedendo para a perdição. E ele conforta o coração desse povo dizendo: nós, entretanto, somos da fé para que a nossa alma seja conservada. Ou seja, querido, você pertence àqueles que vivem pela fé. Para que a sua alma, para que a sua vida seja preservada. Preservada de quê? Da eternidade. E é aqui que nós precisamos parar. É aqui que nós precisamos compreender o que significa fé. Porque fé não é a situação que eu estou vivendo está muito difícil, a situação que eu estou vivendo está doendo muito, a aflição que eu estou vivendo, e essa aflição está tirando o meu ânimo, o meu desejo de voltar. Não, a fé, ela é algo prático. E quando eu olho para esse texto, ele vai para o capítulo 12 e ele começa a dizer algo que me impressiona. Ele vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu acredito que vai acontecer. Eu não estou vendo, mas eu estou consciente plenamente de que essa coisa que eu estou esperando, de que essa situação que eu estou esperando, ela vai chegar.
E ele vai mais, ele fala que é a convicção de fatos, ou seja, fato é algo real, é algo que aconteceu. Ele vai dizer que é a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, irmão, a fé não precisa ser palpável. A fé não precisa ser algo que eu olho e tem que ter um amparo para acreditar. Não, a fé vai além disso. A fé é certeza de quem você é em Cristo. A fé é certeza de quem Cristo é para você. E quando eu olho para essa verdade, é impossível não nos depararmos com uma situação ou com uma geração que entende que fé é apenas aquilo que Deus pode oferecer através de palavras positivas. Nós não somos positivistas. Nós somos crentes na palavra. Nós não somos aqueles que simplesmente acham que repetindo um mantra algo vai acontecer. Não, vai além disso. Nós cremos que independente da circunstância, independente do momento, o Deus que falou é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou precisamos. Talvez nessa noite, querido, a carta aos Hebreus foi escrita porque eles estavam desanimados, estavam sofrendo perseguições, estavam tentando retroceder, mas nós precisamos entender que o capítulo que nós lemos anterior vai falar: olha, apesar de tudo, apesar do momento crítico, apesar das dificuldades, não retroceda. E talvez, irmãos, talvez seja essa a grande chave que precisa virar na nossa mente. Porque nós desistimos com facilidade. Nós desistimos com muita facilidade. O capítulo 11 de Hebreus, ele não é uma teoria, ele é uma resposta espiritual à crise que aquele povo estava vivendo, sabe? Quando nós olhamos para o capítulo 11, nós precisamos entender, não é uma teoria de coisas que acontecem. Não, querido, é uma resposta firme de uma crise espiritual que aquele povo estava vivendo. E nós, queridos, hoje, nunca vivemos um tempo onde a igreja viveu tanto uma crise espiritual. Crise de identidade espiritual, sabe? Porque nós, às vezes, querido, não sabemos mais quem nós somos em Cristo. Nós nos fragilizamos com muito poucas coisas. Nós nos deparamos com situações que, às vezes, é como o Beto disse aqui hoje na escola. As coisas pequenas eu resolvo. E, às vezes, tem coisas que é para nós resolvermos, está no nosso alcance, está nas nossas mãos. Nós podemos resolver, mas nós estamos tão fragilizados que nem as pequenas coisas conseguimos resolver. E aí nós culpamos Deus, culpamos os sistemas, culpamos a igreja, culpamos a família e começamos a arrumar culpado para tudo. Querido, entenda uma coisa, a fé é algo que você precisa praticar, exercer no mundo espiritual, porque aquilo que não está nas tuas mãos, querido, está na mão de Deus, e Deus tem todo o poder. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Então eu não tenho algo para me desesperar. Então eu não tenho motivo para me desesperar, porque aquilo que Deus não me capacitou para fazer, Ele, nas regiões espirituais, vai fazer infinitamente mais. Oh, aleluia! É desse Deus que nós estamos falando, é desse Deus que nós estamos sendo chamados a viver uma fé praticante com Ele, sabe? Quando eu vejo esse texto, eu vejo que a fé, ela não é opcional para o cristão. A fé é o que sustenta o crente quando tudo pressiona para desistir.
Talvez a pergunta é muito pertinente que foi feita, né? Como suportar, manter a fé nos momentos de crise, de dificuldade? Como você mantém Cristo, a sua fé viva em Cristo quando tudo está dando errado? Quando tudo parece que chegou no fim? A única maneira de manter-se firme é acreditando naquilo que a palavra diz. E a palavra lá em Jeremias vai dizer: sou eu que sei os planos que tenho ao vosso respeito. Ô querido, nós temos muitos planos, nós temos muitos caminhos, nós sabemos muitas coisas, nós queremos muitas coisas, mas é Cristo, é Deus que sabe os planos e os caminhos que Ele tem ao teu respeito. E a palavra declara que são caminhos de paz. Entende? Às vezes não é o caminho que eu e você queremos trilhar, mas se trilharmos o caminho que Deus escolheu para nós, trilharemos sim um caminho de paz, um caminho de bênção, um caminho que alcançaremos o propósito eterno de Deus para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta. Quando olhamos para esse texto, mais uma vez, eu preciso entender o que é fé, e essa fé precisa se manifestar. O texto vai dizer que fé é a certeza do que se espera. Talvez eu preciso redirecionar a minha bússola. O que eu estou esperando? O que eu estou buscando? O que eu estou esperando em Deus? Ou será que eu estou esperando em Deus? Aí ele vai dizer que a fé é a convicção de coisas que não se vê. Será que nós estamos vivendo apenas por aquilo que é palpável, por aquilo que é material, por aquilo que eu posso conquistar com as minhas próprias mãos? Porque às vezes, querido, nós acreditamos apenas naquilo que nós podemos fazer. Talvez nós acreditamos apenas nas coisas que estão ao nosso alcance. Mas a fé é a convicção de coisas que não podem ser vistas. Ou seja, o espiritual, ele precisa governar o material. O invisível precisa governar o visível. Ou seja, querido, a minha vida não pode ser pautada apenas pelo que vejo, apenas pelo que tenho, apenas pelo que toco, mas a minha vida precisa ser governada, mesmo que os meus olhos não vejam, pela palavra que é eterna e que ela fala ao meu respeito, e o que ela fala ao meu respeito precisa governar a minha vida, as minhas atitudes, as minhas ações. Sabe? Quando eu olho para isso, eu preciso rever, então, o que está governando a minha vida. Eu preciso entender que essa fé, ela nos conecta com uma realidade maior do que o visível, sabe? Porque a Bíblia vai dizer, se eu espero em Deus ou as coisas de Deus, apenas nesta vida, eu sou o mais miserável dos homens. Ou seja, se a minha perspectiva a respeito de Deus se resume a esta vida temporal, eu sou o mais miserável dos homens. Ou seja, não tenho nenhuma perspectiva com o que é espiritual, com o que é eterno, porque tudo que eu penso, tudo que eu vivo, acaba aqui. E esse é um problema muito sério que nós precisamos gerir dentro de nós, porque nós vivemos uma vida espiritual como se a vida espiritual fosse temporal. E a vida espiritual, ela não tem fim. Por que o apóstolo vai escrever, querido, falando assim, olha, porque nós estamos vivendo esse pequeno lapso, esse momentâneo tempo de tribulação. Porque ele sabe que a vida temporal, essa vida material, comparada com a eternidade, ela é insignificante.
O que são 70 anos, 100 anos em relação a uma eternidade, querido, a 1 milhão de anos, a 100 milhões de anos, a um lugar que não tem fim, é passageiro. Por isso que o escritor vai dizer que a vida, ela é um conto ligeiro, ela é como um sopro. Por quê? Porque ela é muito rápida comparado com a eternidade. Por isso, meu irmão, talvez a fé, ela quer nos conectar com algo maior do que as nossas aspirações. A fé quer nos conectar com algo muito maior do que aquilo que eu sonho para esta vida. E aí nós vamos ver que você e eu não vivemos apenas pelo que vemos. Nós precisamos viver pelo Deus da eternidade, pelo que o Deus da eternidade disse. Esse Deus que não cabe dentro da nossa mente. Esse Deus que não conseguimos compreender na totalidade. Esse Deus que, quando se apresenta para o ser humano, ele desce ao nível do nosso entendimento. Esse Deus que, quando ele se apresenta para um homem e alguém pergunta o seu nome, ele fala: eu sou o que sou, ou seja, eu sou quem você está vendo. É esse Deus que é tão grandioso, mas ao mesmo tempo se submete a trazer para nós uma visão compreensível de quem ele é. Por isso que Agostinho, Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: tudo que nós sabemos a respeito de Deus são apenas gotas em relação a quem ele é. E é verdade. Tudo que nós sabemos e especulamos a respeito de Deus é muito pouco em relação a quem Deus de fato é, querido. E a fé é algo que nos conecta a essa dimensão que nós não entendemos. A fé é algo que nos leva a viver algo, a experimentar algo que a normalidade não consegue nos levar. A fé, querido, ela não busca a aprovação humana. Não. Ela não busca a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. E é nisso que você e eu precisamos entender algo muito sério que a palavra está dizendo conosco hoje. Não sei se você observou no começo da leitura, mas o texto vai dizer que esses homens alcançaram ou obtiveram bom testemunho. E eu quero reler o texto com você. Olha bem que coisa interessante. Versículo de número 2 do capítulo 11. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, a fé daqueles homens era algo tão forte, era algo que norteava a vida deles, que as pessoas olhavam para eles e identificavam algo tão grande que a própria vida era o testemunho do Deus que eles acreditavam. A fé deles era algo tão extraordinária que por onde eles iam, eles obtinham bom testemunho. Quando eu olho para essa verdade, querido, eu preciso entender que a fé, ela precisa ser prática. Eu preciso viver para que a minha vida seja um testemunho daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito. Eu preciso me relacionar para que o meu relacionamento com esse Deus seja algo tão real que as pessoas olhem para mim e vejam e dê um testemunho de que a minha vida é coerente com aquilo que eu falo. Nós vamos ver aqui dois nomes, que é Abel e Enoque. A gente conhece a história de Abel, foi lá e ofereceu um sacrifício. E a Bíblia diz que Deus se agradou do sacrifício dele. Aí nós vamos
O que tem a ver um sacrifício com fé? A Bíblia vai dizer de forma muito clara, pela fé, versículo de número 4, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Ou seja, o comportamento, o coração dele era tão entregue, era tão alinhado aos propósitos de Deus, que quando ele oferece algo para Deus, aquilo chega diante de Deus como cheiro suave. Quando ele oferece a Deus um sacrifício, um animal degolado, aquilo para Deus é algo agradável. O que te agrada, querido? É a comida que te oferece ou a companhia com o qual você está comendo? Sabe? Aqui, quando nós vemos, não era apenas a oferta, era a companhia de um homem que oferecia a Deus o melhor que ele tinha. Aí nós vamos ver que a Bíblia continua e diz que mais à frente Enoque, ele foi arrebatado, ele foi trasladado. Por quê? Por que ele foi trasladado? Para não ver a morte. Ou seja, ele tinha um relacionamento tão grande com Deus. Ele vivia uma vida tão perto de Deus, que Deus não permitiu que ele passasse pela morte. E a Bíblia vai falar assim, Deus o tomou para si. O que é isso? Relacionamento. Eu me relaciono tanto com alguém, eu me torno tão amado de alguém, que esse alguém me quer perto dele para sempre. Talvez a fé aqui, no contexto que nós estamos lendo, vem nos chamar a atenção para que a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus seja algo tão visível que expresse o quanto eu acredito nele. O quanto eu confio nele. O quanto ele é desejado por mim. Enoque andou com Deus e Deus então toma Enoque para si. Quando nós olhamos para essa verdade, é impossível não entender que o relacionamento que nós temos com Deus não só nos aproxima e nos faz desfrutar do que ele tem, mas nos leva para um outro nível, para uma outra dimensão. Talvez, amados, a nossa fé tenha sido algo muito superficial. Talvez a nossa fé tenha sido algo muito teórico. E o que Deus está nos chamando nessa noite não é para simplesmente ter fé, mas é para andar com Deus. Enoque não é lembrado pelos feitos dele. Você não vê aqui Deus falando do que Enoque fez, do que Enoque construiu, do que Enoque plantou, das ofertas que Enoque deu. Não, não. Ele é lembrado pelo relacionamento. Ele andou com Deus. E é impressionante. Nós somos mais próximos de quem? De quem sempre está perto da gente. Não é isso? Nós somos lembrados mais, nós lembramos mais de quem? Daquele amigo que sempre te liga. Nós somos mais chegados de quem? Daquele irmão que está sempre mais perto de você. Você é lembrado por quem? Você é lembrado por quem? Por aquele filho que quando você está fora te liga e fala, pai, estou com saudade. Não que tenha filhos prediletos, todos são filhos, mas quem te lembra mais? O que mais está perto de você, sabe? O nosso relacionamento com Deus, querido, não é diferente. Quem é que está mais próximo de Deus? O que está sempre com Ele, se relacionando, conversando, falando, contando para Ele as histórias. Parece loucura, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele quer te ouvir, irmão. Ele sabe do seu problema, mas Ele quer que você chegue para Ele e fale, ei, Deus, está doendo aqui, ó.
Ele sabe, querido, da dificuldade que você está passando, mas Ele quer que você chegue para Ele e fale: ei, Deus, olha, está vendo essa situação aqui? Entra comigo nessa batalha. Sabe, querido, quando Josafá estava pressionado, o exército inimigo tinha cercado toda a cidade. Não havia possibilidade dele vencer a guerra. E de repente ele clama, ele vai e se prostra diante de Deus. E Deus então dá uma resposta para Josafá e fala: ei, nessa peleja não tereis que pelejar. Apenas fique de pé, Josafá, e você vai ver o grande livramento que Deus vai dar para você. E a palavra de Deus vai dizer que Deus desbaratinou o exército inimigo e eles só precisaram ir lá no arraial e saquear todos os bens do inimigo, querido. Por quê? Porque o Deus que você serve luta e vence as suas batalhas. Sabe? Por que que nós queremos vencer sozinhos? O que você pode fazer, irmão, faça, mas o que você não está conseguindo fazer, clama por socorro. Clama pela presença. Sabe, amados, por que que eu valorizo o culto de oração? A gente ora em casa, ora. Mas quando você ora com a congregação, você entra em uma outra dimensão. Você atrai a atenção. A Bíblia vai dizer, querido, que a fé, ela vai além da lógica, sabe? Além daquilo que eu consigo raciocinar. Ela vai além. E quando eu olho para esse texto, versículo 7 desse texto que nós lemos, olha bem, vai dizer o seguinte, versículo 7 do capítulo 11. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam. Olha, presta atenção no texto. O autor está dizendo o seguinte, olha, Noé foi divinamente instruído, Deus chega para Noé, troca uma ideia com ele, conversa com ele, fala assim, ó, vai acontecer. E a Bíblia está dizendo, olha, acerca de acontecimento que ainda não existia, não viam aqueles acontecimentos. Quando eu olho para esse texto, querido, racionalmente, a gente não pode entrar nessa vibe. Não pode entrar nesse processo. O homem racional não vai conseguir discernir esse texto. Por que que nós não vamos? Porque não tem lógica eu acreditar em algo que não tem precedente. Não tem lógica eu acreditar em algo que nunca aconteceu. E nós ficamos paralisados diante daquilo que aos nossos olhos é impossível. Quando Deus chega para ele e fala assim, olha, Noé, eu vou te dar um plano, um projeto, você vai construir uma arca, e essa arca vai ser o resgate daqueles que eu quero salvar. Eu vou mandar um grande dilúvio, essa terra vai inundar e todo mundo vai morrer, mas siga o plano que eu estou te falando. Noé, de repente, poderia pensar, como vai chover se nunca choveu? Não sei se você sabe, mas a maioria dos teólogos vai dizer que aquela época não chovia a chuva que nós temos hoje. Como que eu vou construir um barco para colocar animais dentro? Com essa dimensão que ele está me pedindo. Noé não tinha, querido, consciência do que Deus estava falando. Tudo que Deus falou para Noé era algo extremamente difícil de compreensão.
mas ele ouviu algo que era invisível. Coisas que ainda não se viam. E mesmo assim ele reagiu com temor. Mesmo assim ele reagiu com reverência e submissão àquilo que ele estava ouvindo. O que eu preciso que nós entendamos nessa noite é: Deus às vezes vai falar e pedir coisas de nós que nós vamos achar absurdo. Deus às vezes vai nos revelar coisas que aparentemente coisas da minha mente. Mas quando nós obedecemos de forma prática, nós vivenciamos não apenas um milagre, mas nós vivemos e experimentamos o sobrenatural de um Deus que não se compreende por palavras, apenas por submissão, apenas por obediência total e irrestrita. Quando eu olho para esse homem construindo uma arca, esse homem, ele não apenas constrói uma arca para poder salvar a sua casa, mas ele constrói uma arca e durante 100 anos ele vai estar na construção, todos os dias construindo uma madeira após a outra. Enquanto isso, o povo criticava, enquanto isso, o povo zombava, enquanto isso, o povo chamava de louco, enquanto isso, ele não tinha aprovação popular, mas ele continuava durante 100 anos. Construindo algo monstruoso e dizendo: olha, vai cair uma grande chuva e vocês precisam se arrepender, porque senão vocês vão morrer. Talvez, querido, nós estamos vivendo em um tempo desse. Alguns já desistiram de falar que Jesus vai voltar. Alguns já desistiram de falar sobre salvação. Alguns já desistiram de falar sobre arrependimento. Alguns já desistiram de falar sobre o reino dos céus, mas eu quero lhe dizer, querido, que o reino dos céus continua real, o céu continua real, o Cristo continua real, e Ele vai voltar para nos levar, para morarmos com Ele eternamente. Acredite você ou não, meu querido, creia você ou não, essa é uma verdade absoluta que o Deus da palavra falou e vai acontecer. Ele vai voltar. Ele vai voltar, as nuvens se abrirá e o Senhor dos Exércitos aparecerá e a trombeta vai tocar e os servos fiéis serão arrebatados para morar no céu, para viver eternamente com Jesus. Quando eu olho para essa verdade, eu vejo que aqui tem um ponto central. Noé obedeceu quando não havia sinais nele. Sabe, quantas vezes nós queremos os milagres, queremos os sinais. Estamos igual os fariseus, estamos igual Pilatos. E mostre um milagre para que eu acredite em você. E Jesus, quando não se cala, Jesus dá uma resposta enigmática para eles. Jesus vai e fala assim: olha, vocês verão o sinal do profeta Jonas. Sabe, querido, muitas vezes Deus vai ignorar nossas perguntas desconexas. Às vezes Deus vai nos falar por enigmas, por parábolas. Às vezes Ele vai se compadecer de nós, como se compadeceu daquela mulher cananeia, e vai falar assim: olha, até os indignos come na mesa do seu Senhor. Porque nós questionamos e queremos provas lógicas de quem é Deus, sabe? E quando nós olhamos para esse homem, não havia sinais,
Não havia precedentes. Não havia um apoio popular para a construção da arca. Não havia lógica humana que sustentasse a decisão daquele homem. Mas havia uma palavra. E nessa noite eu quero caminhar para a conclusão dessa palavra. E quero dizer para você que existe uma palavra de Deus ao seu respeito. Existe uma palavra de Deus sobre a sua eternidade. Existe uma palavra de Deus para a sua pós-vida. Existe uma palavra de Deus, querido, para você. E se você conhecer essa palavra, e se você se apegar a esta palavra, e se você se firmar nesta palavra, entenda uma coisa: você alcançará o sobrenatural de Deus, e o que te espera é os céus da eternidade que Ele está prometendo para você. Se você se apegar a esta palavra, você se salvará. Não apenas você, mas você salvará a sua casa. Noé entendeu isso. Ele constrói uma arca, mesmo sem saber se aquilo ia acontecer. Noé, ele não apenas salva a sua casa, salva a sua família, cumpre o propósito de Deus, mas ele vai além. O testemunho e a fé de Noé condena o mundo que ele vivia. É isso que o texto está dizendo. Olha bem o que o texto vai dizer na parte B. Ele aparelha uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo. E olha que coisa maravilhosa, querido. O que o texto conclui? E se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Ou seja, fé nesse caso é algo prático, é obediência total. É acreditar mesmo quando tudo diz ao contrário. É acreditar mesmo quando tudo que você conhece se colide com aquela informação. É acreditar quando tudo que você experienciou na vida vai contra aquilo que a palavra de Deus está dizendo ao teu coração. Então a fé é algo extravagante. A fé é algo que eu não posso descrever, apenas viver. A fé é algo que eu preciso experimentar todos os dias. A fé é algo que eu preciso viver com muita convicção. E quando eu olho para esse capítulo 11 de Hebreus, o início deste capítulo ele começa com uma convicção interior. Ele vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção daquilo que eu não vejo. Então, eu vejo que ela começa com a convicção interior. Ela se desenvolve a partir daquilo que eu acredito para um relacionamento. Alguém me disse e eu acreditei e agora eu vou me relacionar com essa pessoa. Foi o caso de Noé. Deus fala, Noé ouve e agora ele começa a seguir as instruções. Ou seja, eu vou obedecer o que você falou mesmo não sabendo de nada. Essa fé, ela se manifesta através de uma obediência. Ou seja, é tudo que é contra tudo que eu acredito. Mas você falou, eu vou obedecer. É contra tudo que eu já vi na vida, mas se você falou, eu vou obedecer. Essa mesma fé, ela produz uma aprovação divina. Ou seja,
essa fé, colocada em prática, ela me leva a ser aprovado por Deus. Porque eu obedeci mesmo não vendo. Porque eu passei pelo caminho mesmo sem saber o que tinha nele. E por último, essa fé, ela gera um impacto visível. Talvez as pessoas hoje não vão entender o que você está vivendo. Talvez as pessoas não vão compreender o estilo de vida que você adotou. Talvez as pessoas vão olhar para você e não vai compreender o que está acontecendo com esse camarada. Talvez as pessoas vão olhar para você e falar, rapaz, mas tem um negócio estranho em você. Você mudou muito. Por quê? Porque o relacionamento que você adotou com Deus está mudando você de dentro para fora. E isso está se tornando visível. E as pessoas estão começando a ver. E as pessoas estão começando a perceber que você agora é uma pessoa diferente. E por fim, nós alcançaremos aquilo tão sonhado pela Igreja de Cristo. Nós seremos arrebatados. Assim como Enoque, nós seremos um dia trasladados. Esse corpo corruptível se tornará incorruptível. Ali para onde nós iremos, a Bíblia vai dizer em Apocalipse que não haverá choro. Ali, naquele lugar, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ali para onde o Senhor vai nos levar um dia, queridos, será um tempo onde eu viverei eternamente, não haverá limitações. Por isso, nessa noite, meu amado, você que está me ouvindo, você que está aqui, entenda uma coisa muito séria. O que o Senhor quer levar você é a se relacionar com Ele de uma forma que você se entregue completamente, que você se entregue totalmente, sem reservas. Porque Ele vai te conduzir pelos caminhos mais difíceis. Ele vai te levar por caminhos que você ainda não experimentou. Pode ser difícil, talvez, pode ser muito difícil, mas será gratificante. Será algo que você viverá de uma forma plena, completa e será preenchido em todas as suas necessidades. Meu irmão, eu quero te desafiar a você acreditar, mesmo sem entender. Eu quero te desafiar a viver uma vida de fé, a lançar aos pés de Cristo toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Eu quero te desafiar a lançar aos pés do Senhor todas as suas dúvidas, porque Ele trará clareza ao teu coração. Eu quero te desafiar, meu irmão, a abrir mão de muitos conceitos para viver o novo de Deus na sua vida. Eu não estou te chamando para ser evangélico, para ser crente, não. Eu estou te chamando para ter um relacionamento com esse Deus. Sabe? Não estou te chamando para ser membro de uma igreja, não. Eu estou te chamando, te convidando, te desafiando a ser companheiro, amigo de Deus. Porque eu sei que quando você experimentar esse Deus, quando você experimentar a depender desse Deus, a sua vida será transformada. Coisas que hoje não faz sentido, passará a ter sentido na sua vida. Coisas que hoje você não compreende, você vai passar a compreender. Porque Deus trará clareza em
todos os níveis da sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Se você puder ficar em pé, meu amado. Eu quero que você entenda que o desejo de Deus é que você cumpra o propósito